viram o canal Futebolaço? Eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para que você deixe aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E às 4 horas da tarde a bola vai rolar entre o Bahia e o Vasco da Gama. E é uma ótima oportunidade de tu fazer aquela apostazinha esportiva. E eu super te recomendo aí a Bet7k, que é a grande parceira aqui do canal Futebolaço. No seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20, vira 40, 50, vira 100. E indicando um amigo, você ainda ganha aí 20 reais para poder apostar. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, por todos os motivos que eu já narrei para vocês ontem, o jogo de hoje é um jogo histórico para o Vasco da Gama. E não estou falando de resultado, não. Estou falando de simbolismo do que está acontecendo. O clube associativo ficou para trás e pela primeira vez na história, o Vasco agora é uma entidade privada. Tem um dono. Num primeiro momento, o dono é o próprio Vasco. E aí, a partir provavelmente já dessa semana que vai entrar, a 777 passará a ser dona desse clube privado, né? Uma entidade privada que vai virar o Vasco da Gama. E tem muito assunto pra gente trazer aqui. Primeiro eu queria dar uma atualizada na tabela, na rodada, contar um pouco do contexto de momento, o que eu enxergo para a sequência da competição. E na sequência eu trago para vocês as prováveis escalações e a importância que ganhou esse jogo entre Vasco da Gama e Bahia. Vamos atualizar vocês. Informei que o Cruzeiro tinha ganho o Náutico por 4-0. O Guarani ganhou da Tombense por 2-1, um resultado que muito nos ajudou. E um resultado bom, que não foi muito falado, foi empate em 0-0 entre CRB e Criciúma. O CRB, por exemplo, tem 36 pontos com esse empate. Se ele ganha, ele chegava aos mesmos 38 pontos que hoje tem o Londrina. E aí o que aconteceria? Nós teríamos aí duas equipes já a 4 pontos do Vasco da Gama e uma equipe a 5, que no caso é o Sport, e uma equipe a 6, né? Porque o CRB ia subir ali, o Ituano, a 6 pontos. Então esse empate em 0-0 foi bom para o Vasco, porque a equipe do CRB se manteve com 36, mesma pontuação que a equipe do Ituano, a 6 pontos do Vasco, que já é uma situação que incomoda um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo que a gente está achando que a rodada até aqui não foi boa, pela vitória do Londrina, ao mesmo tempo ela não foi tão ruim, porque Grêmio perdeu, a equipe do CRB empatou também. E depende muito da análise da rodada do jogo de hoje. E aí eu começo a entrar na importância do jogo de Vasco e Bahia. Se o Vasco empata o jogo, você diz, tirei um ponto do Grêmio, mantive a distância ali do Bahia, não deixei o concorrente ali desgarrar, perdi um ponto, né, ao final da rodada, já que o quinto colocado antes da rodada iniciar eram 6, e se o jogo entre Vasco e Bahia acabar empatado, de 6 cai para 5. No momento, o Londrina tem 4 pontos a menos que o Vasco empatando, a gordura vai para 5. Sendo que você passa uma rodada e perde um ponto. Então é menos uma rodada. Passado essa rodada, finaliza a rodada 26, teremos 12 jogos para encerrar a competição. Não dá para dizer que a rodada é boa, mas não chega a ser tão ruim assim se o jogo empatar. Se o Vasco perder, aí sim a rodada é muito ruim, porque o Vasco vai ver o Bahia desgarrar, mesma distância mantida ali pro Grêmio, que não interessa muito, é o terceiro colocado, e uma galera encostou de vez, com a possibilidade, já sem ser nessa próxima rodada a outra, o Vasco aí poder ser ultrapassado dentro do G4. Uma derrota é catastrófica. Porém, o que pouca gente está enxergando, e eu confesso que eu não estou contando muito com isso não, e vou falar disso mais à frente, se o Vasco vencer o Bahia, é uma rodada muito boa. Por quê? Tiveram confrontos direto ali, o CRB não subiu, empatou, o Ituano ganhou, mas ainda estava longe, o Sport venceu, que não foi bom, mas o Vasco ganhou. Então manteve a mesma distância, não mudou nada. O Londrina ganhou, mas o Vasco ganhou também. Não mudou nada. A gente assume a vice-liderança, tira 3 pontos tanto do Bahia como do Grêmio e abre um ponto a mais do quinto colocado, restando uma rodada a menos, faltando 12. Então acho que a análise de
a rodada foi boa, a rodada foi ruim ou foi mais ou menos, tudo vai depender do resultado do Vasco da Gama. Rodada boa é sempre a rodada que o Vasco ganha. Se o Vasco não vencer, a gente dá para dizer se a rodada foi ok, foi mais ou menos. Essa é a vantagem de quem tem gordura e já está no G4. Mesmo você tropeçando, dependendo do resultado dos teus concorrentes, dá até para dizer que a rodada foi boa ou não foi tão ruim assim, vide o seu resultado. Beleza? E por que que eu acho que a vitória do Vasco é algo pouco provável? O Vasco primeiro teria que quebrar um enorme tabu. Vão fazer 10 anos agora que o Vasco não sabe o que é ganhar do Bahia lá na casa deles. Inclusive, no ano que o Vasco ganhou pela última vez, 2012, o Vasco liderava o campeonato e depois começa aquele desmanche no meio da temporada e o Vasco começa a perder força, ficou ainda muito tempo dentro do G4 e acaba o Brasileirão na 6ª colocação, inclusive somando o Brasileirão de 2011 com o Brasileirão de 2012, o Vasco é o clube que ostenta a maior sequência de rodadas dentro do G4 ininterruptamente. Uma sequência que começou em 2011 e foi até o Brasileiro de 2012. Não me recordo agora exatamente o número, mas até hoje esse recorde não foi quebrado e dificilmente será. Quem tiver curioso, pesquisa no Google aí, mas foi muita coisa, algo de 20 a 30 rodadas em sequência ali sem sair do G4. Então o Vasco ainda tinha um grande time nessa partida. Salvo engano, o Diego Souza faz um gol de cavadinha e o Felipe faz um golaço de fora da área. Se eu não tiver equivocado, acho que é nessa partida aí. Beleza? E agora vamos falar da provável escalação. Raniel sofreu aí um incômodo na coxa, não viajou para Salvador, tá fora da partida, é um desfalque do Vasco. De contrapartida, Marlon Gomes, que vinha numa contusão chata ali no jogo, que ele inclusive foi muito bem contra Tombense em São Januário, há 2 domingos atrás, está recuperado e vai para o jogo. E eu vou trazer para vocês a provável escalação, porque segundo o GE, o Marlon Gomes começa no banco. Inclusive, ele não está 100% ainda, está recuperado, mas o Vasco ainda tem algum receio pela contusão ser bem recente. Então a tendência é que o Marlon entre na segunda etapa. E o Vasco vai, segundo o GE, pelo menos no que eles colocaram como provável escalação, resgatar o que deu certo no Vasco no campeonato, até a chegada de Alex Teixeira e a mudança do comando técnico do Zé Ricardo para o Maurício Souza. O provável time do Vasco que deve ir a campo é Thiago Rodrigues, na lateral direita, Matheus Ribeiro. À época era o Gabriel Dias, mas hoje ele nem joga mais, teve uma cirurgia de joelho, só volta pro ano que vem. Quinteiro recuperado, ó, voltando de suspensão após terceiro cartão amarelo, faz dupla de zaga com o Anderson Conceição. Na esquerda, Edmar, cabeça da área, Yuri Lara e Andrei, armando o time. Nenê. Com o Marlon Gomes fora desde o jogo da Tombense, o Figueiredo voltou à equipe e é o Figueiredo titular desde o começo da temporada ali, leia-se Série B, com o Zé Ricardo. E quem deve retornar ao time com o Alex Teixeira indo jogar de centroavante, posição que eu, Diego, gostaria já de ver ele jogando há um bom tempo e acho que é a melhor posição para ele jogar, ou ali, ou de 10, quando o Nenê não puder jogar, ou até começando os dois juntos, o Nenê estando mal no jogo, dá para tirar o Nenê, recuar o Alex para ser o 10 e colocar um outro atacante na vaga dele. Quem deve ganhar a vaga na ponta esquerda depois de um bom tempo é Gabriel Peck. Gabriel Peck e Figueiredo foram os pontas que apresentaram o melhor desempenho no Vasco desde que a competição iniciou, principalmente no que tange parte defensiva. O Vasco sempre foi uma equipe sólida, enquanto tinha Gabriel Dias na lateral direita, Peck e Figueiredo nas pontas. Depois das oscilações, saída do Gabriel Dias, troca de ponta, Maurício Souza querendo botar o time mais para frente para jogar um pouco mais, o Vasco foi perdendo consistência defensiva e não conseguiu acrescentar uma qualidade maior ao time. E até uma opinião impopular minha, eu acho que na Série B, e principalmente partindo do princípio que o Vasco é um time que tem gordura, primeiro você tem que pensar em não perder para depois você pensar em ganhar.
Um time que toma pouco gol e que não é vulnerável, no mínimo ele já sai com empate na mão. E aí é questão de ajuste mínimo para você conseguir começar a pontuar. Até porque o nível técnico da Série B é muito baixo. As equipes não conseguem propor jogo e vão melhor de forma reativa. Time que propõe muito jogo na Série B, ele tem que ser muito bom no que ele faz. Porque senão ele fica exposto e dá contra-ataque, que é exatamente o que as equipes na Série B conseguem fazer um pouco melhor. Até porque é mais fácil defender do que atacar. O próprio Palmeiras, que tem um elenco muito bom e extenso na mão, dos últimos anos na mão do Abel Ferreira, tem jogos que ele propõe jogo, sim, mas o Palmeiras se sente mais confortável jogando de forma mais reativa e dando um pouco mais a bola para o adversário. Beleza? Eu vou trazer para vocês aqui a situação dos jogadores do Vasco. Quem tá fora? Raniel, Gabriel Dias e Riquelme, cirurgia só volta o ano que vem. O Miranda ainda está suspenso pela situação do doping. Quem está pendurado e tomando um cartão fica fora do jogo de quarta-feira contra o Guarani em São Januário. Léo Matos, Matheus Barbosa e Nenê. Qualquer um desses três tomando o terceiro cartão amarelo não joga o jogo de quarta-feira. E esses dois jogos aí vão ser muito decisivos. Se o Vasco vence hoje, abre para 7, ganhando quarta-feira, o Vasco provavelmente consegue abrir ainda mais uma gordurinha para 8, 9 ou até 10 pontos. E depois do jogo do Guarani, restarão 11 jogos para acabar o campeonato. E a gente tem um adversário fora, mas um pouco mais tranquilo, que é a equipe do Brusque, que hoje nem luta contra rebaixamento e nem também para subir para a Série A. Tá naquele famoso meio que não chove, não molha. Então é um jogo mais tranquilo. E aí depois, outra paulada. A gente vai pegar o Grêmio fora de casa. Mas, se vem numa sequência boa desses 3 jogos, pode ir para o Rio Grande do Sul, pensando até vir com empate, que o Vasco ficaria tranquilão. E depois dessa situação do Grêmio, aí restarão 10 jogos, beleza? É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de quem volta, vai, tamo junto, valeu, fui!